Amém, meus irmãos? Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em um texto de 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 11 ao 14. Está escrito assim: Paulo, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, ele disse assim: do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs doutrinas que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós. Amém. Eu estava meditando recentemente sobre esse texto e eu queria compartilhar com os irmãos algo bastante interessante sobre esse texto. Quando eu era pequeno, e faz muito tempo, quando eu era pequeno, existia algo que meus pais faziam, que hoje eu me dei conta, porque agora, como tendo filhos, eu faço exatamente as mesmas coisas com eles. Quando eu era pequeno, todos os dias, todo santo dia, meu pai falava exatamente as mesmas coisas. Vai tomar banho, escova o dente, vai para a escola, dorme cedo, não pisa descalço no chão. E hoje, quando o Mateus e o Alice, a gente fala exatamente as mesmas coisas. Mas eu comecei a me perguntar, essas coisas, o que seriam essas coisas no cotidiano do ser humano? E eu pensando sobre isso, e eu percebi algo bastante interessante, que essas coisas são as coisas mais óbvias que existem na vida de uma família. Falar esse tipo de coisa, tem que comer, tem que tomar remédio, tem que não sei o que e tudo mais. Mas o curioso, que o que dá crescimento sustentável para uma vida, para uma criança, é exatamente essas informações. As informações de ir para o shopping ou de fazer outras coisas não dá crescimento. O que dá crescimento é as coisas óbvias. Come isso, come aquilo, escova o dente, não é verdade? Mas aparentemente, parece que aquilo que é o mais óbvio, as pessoas tendem a não valorizar o que é mais óbvio. Parece que como entra no automático, esse tipo de informação é como se fosse algo, tem que tomar banho? Tá, então eu tenho que tomar banho, mas a gente vai esquecendo o porquê que eu tenho que tomar banho, ou por que eu tenho que comer, ou por que eu tenho que ir para a escola, por que eu tenho que escovar o dente. E talvez porque a gente não explica o porquê, a gente entra tanto no óbvio. Por que eu estou dizendo isso, quando eu fiz essa reflexão? Quando a gente olha para esse texto, eu quero fazer algumas reflexões rápidas sobre quem era a pessoa que escreveu esse texto. Paulo, todo mundo sabe quem foi Paulo nas Escrituras. Segundo nós cremos, segundo a história conta, Paulo não era um homem comum, apesar de ser comum, mas ele era um homem brilhante na sua forma de pensar, academicamente era um homem brilhante, era um homem zeloso por aquilo que ele acreditava, pela sua crença ele matou vários cristãos. Aliás, quem vê no filme, o Paulo Apóstolo de Cristo, tem uma cena muito forte, Quando Paulo é decapitado, mostra ele, uma cena meio que, não sabe se é assim que vai ser, mas mostra ele entrando no céu e ele vê todos os cristãos que ele matou. Olha que interessante, o cara que matou vários cristãos, entrando no céu e vendo os cristãos que ele tinha matado. Então, essa cena ficou muito marcante. Mas, Paulo, ele era um homem muito brilhante. E, não só brilhante na sua forma de ser, segundo cremos, não teve talvez um homem na terra que recebeu tanta revelação como Paulo recebeu. Ou seja, Paulo poderia nos ensinar a respeito de muitas coisas, de coisas muito profundas. E Paulo tinha 2 discípulos que ele amava muito, segundo as Escrituras. Um era Timóteo e outro era Tito. Aliás, se você for ler nas Escrituras, são os únicos 2 personagens que Paulo vai chamar de filhos na fé, que é uma forma como ele se dirige a esses 2. E aliás, se você também for ler as Escrituras, você vai ver que as únicas 2 epístolas escritas por Paulo que foram direcionadas a indivíduos foi Timóteo e Tito e Filemão, que é uma cartinha pequenininha que foi direcionada a um indivíduo também.
Todas as outras cartas foram direcionadas para a igreja. E Timóteo, quando recebe essa carta do seu mestre, do seu pai lá na fé, ele estava na igreja de Éfeso. Timóteo foi o grande responsável pela igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha os seus desafios, principalmente os desafios na parte gnóstica. O gnosticismo predominava na igreja onde estava Timóteo. Interessante que, se você ler o capítulo, a primeira epístola, eu na minha ignorância, achava que as epístolas foram escritas juntas. Ele escreveu uma, depois escreveu outra e mandou para Timóteo. Timóteo separou em 2 cartas para ficar mais fácil. E não foi isso que aconteceu. A primeira epístola foi escrita, alguns teólogos acreditam, na primeira prisão de Paulo. E a segunda epístola foi escrita na segunda prisão de Paulo em Roma, antes dele ser decapitado. Porque a epístola de Timóteo foi uma das últimas epístolas escritas por Paulo. Paulo já estava no seu apagar das luzes. E a gente vai ver que na própria carta ele faz menção ao seu tempo, quando chegando ao fim. Certo? E aí, pessoal, olha só. Já falando sobre Paulo, para reforçar o que eu disse sobre Paulo, se você quiser anotar Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao 7, Paulo disse a respeito de si mesmo. Ele disse, Filipenses 3, do 4 ao 7, ele disse: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais do que todos, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Paulo se referindo a si mesmo, todos os títulos, outros versículos vai falar que ele era grego, ele era hebreu, reforçando, de fato, quem era Paulo. Mas o texto aqui, é interessante que Paulo não está querendo reforçar suas qualidades. Ele está querendo reforçar que todas as qualidades e virtudes que ele poderia achar que tinha, por causa de Cristo, é considerado um lixo. Não tem sentido diante de Cristo. E mais adiante, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, é importante vocês terem isso em mente, porque isso é importante, porque isso vai reforçar porque eu mencionei o versículo que nós iniciamos a nossa meditação de hoje. Em 2 Timóteo capítulo 4, mesmo Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículo 6, Paulo faz uma declaração sobre os seus dias, e ele fala assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então, tendo isso em mente, primeiro, a carta foi escrita direcionada a Timóteo. A carta a Timóteo não tem muitas doutrinas, por isso que alguns teólogos, inclusive hoje em dia, querem dizer que não foi Paulo que escreveu essa carta, porque ela é uma carta que não tem tantas doutrinas como justificação e outras doutrinas ensinadas por Paulo. Outros vão dizer que não, porque como Paulo direcionou essa carta para uma pessoa, ele tinha outras preocupações de tratar alguns problemas que a igreja de Éfeso estava vivendo. Então, olha só, eu fiquei pensando, juntando todas as informações, você sendo Paulo, com todo o conhecimento e profundidade que Paulo tinha, pensando que Paulo, segundo a Escritura, foi levado ao 3º céu. Lembra quando ele fala que ele viu coisas que não tem como se pronunciar, tamanha profundidade das coisas que ele viu. E aí, juntando isso, juntando com a hora de morrer, eu te pergunto, o que você falaria de mais importante para alguém? Pense nos seus últimos momentos. A Ana, a Yara, o Adriano, a Ieda têm o privilégio de conviver com pessoas nos últimos momentos. Eu já vi falar, eu tive talvez essa oportunidade de ver uma pessoa quase morrendo ainda, mas há quem diga que quando a pessoa está no leito de morte, há momentos, e ela começa a pressentir que seus dias estão chegando, ela se preocupa com as coisas mais importantes da vida. Há quem diga que ele não pede um carro do ano, ele não pede filhos bonitos, ele não pede um bom salário, ele não pede um bom emprego.
as coisas que essa pessoa vai falar nos últimos momentos são de fato as coisas mais importantes da sua vida. E ele começa a refletir sobre toda a sua vida. E ele começa a falar, eu errei nisso, eu preciso pedir perdão para fulano, eu cometi um erro com ciclano, eu peguei contra minha esposa, eu não sei para onde eu vou, e ele começa a bater um desespero nessa pessoa. Eu estou dizendo isso porque Paulo, ao escrever a carta a Timóteo, ele estava preocupado de dar as últimas instruções para Timóteo. E Paulo vai falar para Timóteo, Timóteo, é o seguinte, o dia da minha partida tem chegado. E escreve, se possível, em letras garrafais o que eu vou dizer. Eu tenho algumas informações para te entregar, eu tenho algo para dizer para você que é de tudo que eu vivi no Evangelho, de todas as lutas que eu enfrentei, tem algo que você não precisa esquecer, você não pode esquecer. Porque isso que eu vou dizer para você, Timóteo, para muitos na igreja, é o mais óbvio. Para muitos na igreja, é aquilo, isso de novo? Mas falar disso de novo? E vem Paulo e fala, é exatamente disso que nós vamos falar. Porque pensa, Timóteo foi formado por Paulo. Timóteo é filho na fé de Paulo. Ele andou com Paulo, foi formado por Paulo. Ele aprendeu possivelmente todas as doutrinas que hoje nós compartilhamos. E Paulo, ao dar as últimas instruções para Paulo, eu fico imaginando se fosse eu. Eu não sei, mas eu falo assim, tem umas doutrinas novas, tem umas doutrinas de justificação, versão 2, versão 2, tem umas coisas mais profundas para você aprender. Mas, de repente, quando Paulo foi escrever a Timóteo, a segunda carta, que foi a última carta escrita por Paulo, Paulo se preocupou em ensinar para Timóteo a coisa mais importante que ele poderia imaginar. E no capítulo 1 que nós lemos, ele inicia a carta com os versículos que nós iniciamos a nossa meditação. E vamos lá, voltar no versículo que nós lemos. 2 Timóteo 1, a partir do verso 11. Voltamos no versículo do início da nossa meditação. E olha como Paulo vai falar com Timóteo, agora você sabendo desse contexto todo que eu mencionei para você, imaginando que esse cara está no leito de morte, o dia está se aproximando, qual é a informação que você traria para o seu discípulo amado? Do tipo assim, Timóteo, eu vou te dar informações importantes, porque o meu dia da partida está se aproximando, e você não me terá mais. Você não terá como se consultar comigo mais. Você não vai ter como me visitar nesse mundo mais. Não tem como você me pedir conselhos mais. Então eu vou deixar algo para você que é suficiente. E ele escreveu, 11, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva ou guarda o modelo das sãs doutrinas, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Portanto, guarda, ou seja, se preocupe com isso. Guarda o bom depósito, ou seja, as sãs doutrinas, com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós. Irmãos, Paulo estava dizendo algo óbvio para Timóteo. É como se eu e você recebendo essa carta de Paulo falando de novo, essa mesma conversa de sã doutrina, essa mesma conversa de evangelho. Será que não tem outras coisas mais importantes que a gente tem que se preocupar? Será que não há coisas mais interessantes ou mais profundas que poderá nos levar a uma vida melhor nesse mundo? Segundo o homem que recebeu mais revelação das Escrituras, não. E aí, meus irmãos, olha só. Eu fiquei me perguntando qual é o problema do óbvio, do que é comum. E eu enumerei rápido. Primeiro, o óbvio parece repetitivo e as pessoas odeiam repetição. Humanamente falando, a maioria das pessoas preferem coisas novas, novidade. É como se elas estivessem numa engrenagem, ou como se elas estivessem evoluindo. Ao passo que a Escritura não nos chama a evolução, ela nos chama a maturidade, que é algo completamente diferente. Quando a gente fala sobre maturidade, de profundidade, então tem muita gente que quer aprender muito de Bíblia,
mas muito pouco na sua relação com o Senhor. Quando a gente fala do gnosticismo que a igreja de Éfeso enfrentava, é porque os éfesos acreditavam que o crescimento intelectual aproximaria essas pessoas de Deus. E vem Paulo e traz toda como é que eu digo? Uma referência de si mesmo em termos de capacitação. É como se ele falasse, só meu currículo, eu fiz isso. E porque eu fiz isso, eu posso falar o que eu estou falando. Mas Paulo fez diferente. Ele usou todas as suas prerrogativas para dizer, isso tudo é lixo comparado a Cristo. E ele fez lembrar a Timóteo algo óbvio, algo repetitivo. E Timóteo deve ter lido essa carta e falou, peraí, como é a última carta de Paulo, eu tenho que prestar atenção nisso. Eu tenho que pegar as instruções desse cara, eu tenho que engolir essas instruções e guardar no mais íntimo do meu ser. Porque pode ser que eu esteja sendo enredado por outras coisas. Tanto que na carta 2 Timóteo, Paulo vai falar o seguinte, foge das vãs sutilezas, foge das fábulas sem fim, foge dessas conversas e se concentra no óbvio. No óbvio. 2. Qual é o problema do óbvio? Geralmente o óbvio não tem boas aparências. E como somos uma sociedade que preza pela aparência, quando a gente encontra algo óbvio, a gente geralmente descarta. Por isso que na relação que eu citei no início, minha relação com os meus pais, minha relação com os meus filhos, aquilo que é todo dia, eu tenho que tomar banho, escovar o dente, ninguém vê isso. Por exemplo, ninguém aqui nunca viu, talvez, ele vai tomar banho, escova o dente, não sei o quê. O óbvio, na verdade, ele não tem muita aparência, ele não foi feito para chamar atenção. É tão verdade que, segundo as Escrituras, Cristo não chamava atenção pela aparência. Segundo Isaías, ele era feio e não tinha boa aparência, que atraísse a atenção das pessoas. Se olha para João Batista, segundo Cristo, não houve nascido de mulher homem comparado a João Batista, era um homem que não tinha aparência. Era um homem que vivia no deserto e outras coisas mais. E pode ser que nós também vamos viver isso no dia a dia. Porque talvez nós vamos nos preocupar com outros elementos que não sejam óbvios. Porque parece que quando chega uma pessoa nova no nosso meio, queremos outra coisa para chamar a atenção da pessoa. Algo mais interessante e não o óbvio. Outro problema que eu vi como óbvio. O óbvio soa como algo ultrapassado. Olha que interessante. O óbvio soa como algo antiquado. Imagina Paulo escrevendo para Timóteo depois de tantos anos servindo ao Evangelho. E Timóteo olha para aquela igreja já constituída em Éfeso, e ele tomando conta da igreja, um jovem, segundo a Bíblia ele era muito jovem, e ele chegando para os caras, então receber a carta de Paulo. E Paulo nos recomendou, de tudo que ele sabe, nos preocuparmos com uma coisa, a sã doutrina. Ah, mas isso aí é óbvio. Pois é. E aí vem o quarto problema do óbvio. O óbvio geralmente é o que a gente mais esquece. O óbvio é geralmente a coisa que nós mais esquecemos. Se você olhar numa relação entre um homem e uma mulher, a mulher fala assim, não, você não fala que me ama. Ó, cavalo, mas isso é óbvio que eu te amo. Pois é, apesar de ser óbvio, você tem que falar. Ó. Mateus vai escovar o dente. Ah, papai, é óbvio que eu tenho que escovar o dente. Pois é, mas se eu não falar, ele vai escovar o dente? Fala a verdade. Mateus, você tem que tomar banho. Ah, pai, é óbvio que eu tenho que tomar banho. Pois é, mas se eu não falar... Talvez por isso, quando Paulo escreveu Timóteo, Timóteo poderia falar, nossa, mas de novo, Paulo, de novo essa conversa, essa doutrina? Pois é, mas se eu não falar... E por isso, meus irmãos, quando a gente vai falar do óbvio hoje, você pode falar, mas de novo óbvio? Pois é, mas se não falar, você esquece. Ou não esquece? Fala a verdade. É muito simples esquecer do óbvio. Quando Paulo fala para você lembrar das primeiras obras do qual Cristo te resgatou, aquele primeiro amor, né, que a gente fala do primeiro amor, por que ele fala isso? Para lembrar o óbvio. Hoje na canção que o Adriano nos conduziu, quando fala que te agradeço porque o Senhor morreu no meu lugar, isso é óbvio, para nós é óbvio. Mas se a gente não ficar falando, meu irmão, não vamos esquecer. Nós vamos enredar por outras filosofias, ou por outros caminhos que não óbvio. Então, meus irmãos, Paulo, quando escreveu a Timóteo, então ele falou duas coisas importantes sobre o texto, né, de Timóteo 1, 11 e 14.
Primeiro ele disse, cuida da única verdade. E depois ele disse, segue a única verdade. Você pode até estar cuidando disso. Sabe como é que eu cuido da verdade? Quando eu acho que só o meu evangelho é verdadeiro. E eu saio batendo em todo mundo. E creio e acredito que o que eu creio é o suprassumo que existe, mas eu não sigo aqui. Porque cuidar e seguir são coisas distintas. Porque o que cuida pode ser um hipócrita. Porque nas Escrituras Deus está muito mais interessado que você siga os seus princípios e valores que Ele determina nas Escrituras, do que simplesmente você saber dele, ou saber das Escrituras. Essa semana eu estava com um casal muito preocupado na igreja onde eles estavam congregando, e eles me disseram algo interessante. Falaram, nossa, Thiago, mas o povo lá, eles fazem um show, eles adoram, eles fazem um monte de coisas. Mas a sensação que eu tenho é que o autor ou o criador do universo não é exaltado. Parece que todo culto, tudo que é feito, tem um único objetivo: agradar o homem. Os louvores são antropocêntricos, a palavra é antropocêntrica, tudo ao redor é antropocêntrico. E eu disse para ele, não, mas vai ser assim. Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele falou que ia ser assim. Que nos últimos dias as pessoas pagariam os pregadores para pregar o que elas queriam ouvir, e não o que a palavra diz. Portanto, para nós, o culto, ele é cristocêntrico e ele é cruzcêntrico. Porque as sãs doutrinas que Paulo menciona, está falando da cruz do Calvário. E nós vamos ler os textos que mostram isso. Tem gente que olha para nós, e eu no início, nós lembra lá no Chile, lá no início em Pedro, nós olhávamos para os irmãos lá e ficávamos, mas tudo é cruz, tudo é cruz, tudo é luz, tudo é trevas. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é óbvio. Isso é o óbvio. Só que sabe uma coisa? Não se prega o óbvio das igrejas. Está se pregando qualquer coisa, menos o óbvio. Portanto, meus irmãos, se essa carta de Paulo tivesse sido direcionada para nós, você acha que ele escreveu essa carta de que forma? A Igreja Graça e Cruz de Uberlândia, recomendo para vocês o quê? Você acha que ele dá outra recomendação, não ser essa? Então, meus irmãos, olha só. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 2, verso 2, ele disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, a mensagem de Paulo estava tão centrada na cruz de Cristo que muitas pessoas hoje não têm ideia do que significa isso. As pessoas não têm ideia do que a cruz de Cristo significa. As pessoas não têm ideia do que a mensagem do Cristo crucificado significa. Tanto é verdade que quando alguém prega isso nas igrejas, as pessoas pensam o quê? Nossa, antiquado, ultrapassado. Isso é óbvio, todo mundo já sabe disso. Sério, não é isso que as pessoas pensam? Quando chega um pregador, hoje nós vamos falar da cruz. Não, mas de novo da cruz? E é tão verdade que quando Jesus ressuscita e fala que ele vai chegar numa casa, um aposento, que tinha aproximadamente, desculpa, eu não sei o número, mas havia muitos cristãos dentro dessa casa. E a Bíblia fala que todos estavam com medo, atemorizados. E sabe por que eles estavam com medo? Porque a cruz era, naquela época, a pior maneira de se executar uma pessoa. A cruz trazia elementos de medo, pavor, terror, porque ninguém queria ser crucificado pela forma como era morto. E a cruz, ao mesmo tempo, trazia vergonha, humilhação. Ter um filho crucificado, naquela época, era a melhor você se mudar de cidade. Porque a sua família inteira seria manchada pela vida daquele crucificado. E o que aconteceu, que aquele cara que pregou, que ensinou coisas bonitas, que multiplicou pães e peixes, que curou milhares de enfermos, de repente, foi morto numa cruz.
E vem Jesus e fala, não saiam daqui. Gente, essa expressão não saiam daqui, eu imagino que a maioria daquele povo queria ir embora. Tanto é verdade que a Bíblia fala que Pedro voltou a pescar, outro voltou a fazer outras coisas, que segundo ele talvez era mais importante do que continuar com aquela loucura que era o Evangelho. Mas é interessante que quando Jesus fala para eles não saiam daqui, até que do alto seja revestido de poder, falando do Espírito, que foi no dia do Pentecostes, que a gente viu na semana passada com Paulo, imagina você no lugar daquele povo. Imagina o cara que você defendeu durante 3 anos e meio, que você falou que ele era o Messias, ele era o Messias, ele era o cara, a ele tem que ouvir, a ele tem que prestar conta, esse é o cara, de repente é morto na cruz. Imagina a humilhação que aquele povo também enfrentou. Ver o seu Deus, o seu Senhor, sendo morto na cruz. E de repente vem Paulo para a igreja de Corinto e fala assim, mas eu não me envergonho do Evangelho. Ele está dizendo, eu não me envergonho da cruz. Por isso que ele fala, eu, Paulo, que conheço tanta coisa, abri mão de tudo, para falar a única coisa para vocês. Jesus, e esse crucificado. Gente, a menção da mensagem era tão profunda entender isso naquele contexto, porque Paulo estava desafiando toda a lógica humana, pregando Cristo e esse crucificado. Porque foi essa mensagem que Deus nos deu para compartilhar com o mundo. Não tem outra mensagem. A sã doutrina que a Bíblia fala está permeada de sangue. Porque nós não estudamos ainda aqui a doutrina sobre o que é o sangue. Nós não temos ideia do que é o sangue. Entender o que significa o sangue para Deus é algo tão profundo. É tão profundo que nós não vergonharíamos de falar do sangue de Cristo. Porque o sangue é o que confere vida. É o sangue que confere vida. E não outra coisa. Então Paulo, quando chega aos Coríntios, fala para olha, eu não propus saber muita coisa, a não ser Jesus e esse crucificado. E ele vai dizer, porque há entre vós muitos judeus que buscam sinais. E também há muitos gregos que buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo e esse crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas sabe, meus irmãos, parece que tem uma coceira que entra na igreja que impede as pessoas a pregarem o mais óbvio. E a pessoa pensa que entra aqui e fala, nossa, eu preciso de uma palavra assim para mudar meu trabalho. Eu preciso de uma palavra para mudar meu casamento, para mudar minha amizade, para mudar meu trabalho. Eu vou te falar uma coisa, se a mensagem da cruz não é capaz de mudar todos esses aspectos da sua vida, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho afetaria todas as áreas da nossa vida. E aí eu fiz algumas, e eu quero ser bastante rápido nisso para a gente não tomar muito tempo. Eu fiz algumas anotações por que devemos pregar a mensagem da cruz. E por que a mensagem da cruz é a mensagem das sãs doutrinas? Ou é o fundamento das sãs doutrinas? E por que eu não posso me esquecer de pregar o óbvio? E por que Paulo, ao escrever a Timóteo, disse, não se esqueça das sãs doutrinas. Não se esqueça, guarda no seu coração, no seu íntimo. Se preocupa com elas. Zela por elas. Porque guardar, no sentido que Paulo está falando, não é guardar de esconder. É guardar de zelar por isso. Porque se fosse assim, nós não íamos pregar o Evangelho para ninguém. Mas o que Paulo está falando é, zela por isso. Se você puder botar uma cerca em volta para se ninguém toca nisso, isso seria muito importante. Gente, eu lembro, eu não sou tão velho assim na igreja, mas eu já vou com meus 20 anos de convertido. Nos meus 20 anos de convertido, eu me lembro lá atrás, e eu não entendia bolhufas do Evangelho, não entendia pouca coisa do Evangelho, mas eu me lembro que ainda eu peguei o finalzinho, talvez o Adriano é mais antigo que eu de igreja, o Adriano vai lembrar disso, a Michele também tem mais tempo que eu de igreja. Houve um tempo que as igrejas discutiam umas com as outras coisas como você pode depilar o sovaco, você pode ter bateria na igreja, lembra, Adriano? Se a guitarra tinha um chifre assim, eles falavam que era do Satanás, lembra? Toda guitarra tem um negócio assim, tem? Eles falavam que era do demônio. E as discussões eram essas. Mas o Evangelho estava intacto.
De alguma maneira, existia uma vértebra entre as igrejas que era quase intocável. É como se eles fossem tocar naquele assunto, esse assunto não se discute, porque isso aqui é óbvio. Agora, meus irmãos, quisera nós tivéssemos esses mesmos problemas de discutir se pode rapar o sovaco, se pode ter bateria na igreja. As discussões nas igrejas hoje vai muito além disso, porque não existe consenso sobre as doutrinas. Aliás, a palavra doutrina, para igrejas emergentes ou igrejas que estão preocupadas com o povo lá de fora, que é a nossa preocupação também, eu chamaria o povo ecumênico. Já viu como é que ecumênico trata? Não interessa o que você prega. Interessa quem? As pessoas que não foram alcançadas. Então ele se mistura com qualquer um, em qualquer momento, em qualquer lugar. O que importa são as pessoas. Não é o que as escrituras ensinam. Ao mesmo tempo, tem outro tipo de pessoas que falam, não, essa mensagem aqui é só para escolhido. Essa mensagem é só para eleitos. E sabe que tanto o ecumênico quanto o religioso está com problema. E eu particularmente, eu creio que nós como comunidade, nós temos falhado nisso. Porque a nossa comunicação com os de fora é terrível. Terrível de que forma? Nós não conversamos com as pessoas sobre o óbvio. Ou você conversa, fala a verdade no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos. E Paulo disse a Timóteo, não tem outra coisa a se preocupar, a não ser essas doutrinas. Para quem está anotando, olha só, primeiro ponto, por que eu devo pregar a cruz, o Cristo crucificado? Primeiro, a cruz demonstra a única, presta atenção nisso, a única realidade que existe. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, verso 19. A única verdade? A única realidade que existe. Qual que é o João 3, 19. Está escrito: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 8, verso 12. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, meus irmãos, a cruz do Calvário deixa em evidência que existe apenas duas realidades no mundo: luz e trevas. Sabe por quê, meus irmãos? É importante entender isso. Todas as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor, seja por amizade, seja por trabalho, seja por colegas, seja por qualquer coisa, todas elas, inclusive você, ou está na luz ou está nas trevas. Não tem outro lugar. E a cruz deixa isso em evidência. Sabe qual é o problema? Se você entendesse isso, da maneira como Jesus explica isso, você estaria desesperado. Porque eu te afirmo que a grande maioria, ou 90% ou mais por cento das pessoas que você conhece, está nas trevas. Mas sabe qual é o problema? Você se esqueceu do óbvio. E porque você esqueceu do óbvio, talvez muitas pessoas ao nosso redor, ou ao seu redor, não tenham ouvido falar dessa mensagem. Por isso que Paulo fazia questão de falar dessa doutrina. Porque a cruz demonstra as duas únicas realidades que existem: ou luz ou trevas. Existe hoje em dia um movimento que, na verdade, eles acreditam, como é que chama? Tem uma expressão que é utilizada para eles, e eles acreditam que, de alguma maneira, as pessoas não estão condenadas. Elas serão condenadas. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3.
Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ou não crê no Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E sobre as duas realidades que eu mencionei, de luz e de trevas, a cruz é a única mensagem que deixa em evidência a santidade de Deus e a verdadeira condição do homem. Porque quando Paulo pregava o Cristo crucificado, as pessoas perguntavam, mas por quê? Por que Deus matou então Jesus, sendo Jesus o Filho de Deus? Aí o cara tem que responder, por sua causa, por sua culpa. Porque você deveria ter morrido no lugar dele. Isso se chama morte vicária ou morte substitutiva. Alguém teve que pagar o preço. E por que teve que pagar o preço? Porque Deus é justo. E porque Deus é santo. Está vendo que tudo tem a ver com essa doutrina? E a cruz é a única mensagem que leva a isso. Segundo ponto. A cruz demonstra a justa ira de Deus. Condenação e juízo. Isaías 53, verso 10, está escrito: todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Irmãos, teve uma coisa que me chocou sendo cristão. Porque eu passei durante um bom tempo. Gente, e eu vou te falar que isso estava mais assim na minha cabeça do que nas minhas palavras. Eu não sabia, eu não falava essas coisas. Mas eu acreditava que de alguma maneira Satanás que matou Jesus. Gente, parece óbvio falar que não. Mas eu te garanto que a grande massa evangélica no Brasil acha que foi Satanás que matou Jesus. Quando eu vi aquele filme do Mel Gibson, que o Satanás passa assim, né? Quando ele está sendo crucificado, ele fala, tá vendo lá? Até o Mel Gibson falou. Satisfeito. Né? Até o Mel Gibson sabe que foi Satanás. E quando eu menciono que a cruz demonstra a justa ira de Deus, outra coisa que me afetou além disso, é saber que antes de ser arrastado das trevas para a luz, eu não era amigo de Deus, eu era amigo de Satanás. Isso foi uma coisa que me deixou tão louco, tão assim, preocupado, mesmo sendo cristão, creio eu já, que eu fiquei, não é possível. Então você quer dizer para mim que eu passei a minha vida inteira antes de conhecer o Senhor, acreditando que eu era amigo de Deus e inimigo de Satanás? Essa foi uma das maiores mentiras que Satanás inculcou na raça humana. Porque desde pequenininho você vai ver os filmes da Disney, tá o Pluto lá, o Mickey, o papagaio, sei lá quem, aí tem um anjinho e um demôniozinho, você já viu os desenhos? Aquilo é um conceito grego, aquilo é uma dicotomia, de como se você pudesse falar com Deus, você é amiguinho de Deus e amiguinho do demônio. E como você vai ouvir? Aí alguns falam, o cachorro que se alimentar mais dentro de você, tem dois cachorros, o bom e o mau, o que se alimentar mais vai prevalecer. Só que a cruz do Calvário deixa em evidência que você e eu estamos debaixo de uma condenação. Porque se não tivesse cruz, eu jamais saberia o que fosse pecado. Se não fosse a cruz, eu jamais saberia que existiria uma execução, uma condenação, um juízo sobre nós. Romanos capítulo 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Romanos 1,18, para quem está anotando. Portanto, 2. A cruz demonstra a justa ira de Deus, condenação e juízo. Mas, ao mesmo tempo, terceiro ponto, a cruz revela a justiça imputada de Deus. Ou seja, a cruz também revela a misericórdia de Deus. 2 Coríntios 5,
verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual que é esse texto, entendeu? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe onde isso aconteceu, Sr. Pedro? Na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário que Deus imputa sobre mim e você a justiça de Deus. E agora nós somos justificados por Deus. Agora sobre nós não há nenhuma condenação. Segundo Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sabe por que isso aconteceu, irmão? Porque alguém foi para a cruz. Lembre-se, por isso que Paulo fez questão de falar com Timóteo. Não se esqueça das sãs doutrinas. Quarto, a cruz demonstra, presta atenção nisso, como é o amor de Deus. 1 João 3,16. Não João 3,16. 1 João 3,16. Olha que João escreveu. Nisto conhecemos todo o significado do amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Meus irmãos, quando João foi falar de amor, ele não olhou para a natureza, ele não olhou para a relação de um pai e um filho, ele não olhou para uma criança bonitinha andando pela rua. Sabe para onde que ele olhou, meu irmão? Para a cruz. Por isso que ele fala, nisto, é como se ele pegasse a sua cabecinha e virasse assim, ó. Nisto, olha para lá, olha para lá. É nisto que nós conhecemos o amor. E não nas amizadezinhas falsas que o mundo nos oferece. Você quer saber de amor, meu irmão? Sinceramente, você tem que olhar para a cruz. É o que João está dizendo nesse texto. Não existe outra forma de conhecermos o amor se não for olhando para a cruz. Por isso que entre nós, quando ele fala, e ele faz uma menção, uma relação horizontal, minha relação com Cristo, vertical, minha relação com o Senhor, e vem João no mesmo versículo e faz uma relação horizontal entre eu e você. E ele faz uma aplicação simples. Se você conhece o amor de Deus e olhou para a cruz e entendeu, a sua relação com o seu irmão também será da mesma maneira. Um amor sacrificial, um amor que pode chegar a nos humilhar como a cruz humilhou a Cristo. Romanos 5, verso 8. Romanos 5, 8. Está escrito: porém, Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Portanto, Paulo e João fizeram a mesma declaração. Quer saber o que é amor? Eu vou te mostrar o que é amor. Amor foi revelado na cruz do Calvário. E interessante, irmãos, isso aqui uma vez, eu lembro, eu acho que eu compartilhei aqui com os irmãos uma vez, que quando você olha para o momento da crucificação, você vai ler lá os evangelhos, e vai narrando todo o contexto que estava se passando ali. É tão profundo o que está acontecendo, porque Jesus foi condenado por 3 esferas: a política, os romanos, os religiosos, que eram os fariseus, e pelo povo. Não existe condenação maior que essa. Você ser condenado por uma força política, religiosa e pela sociedade. Porque o povo dizia: crucifica. Vão libertar Barrabás, crucifica mesmo assim. Só que o curioso nessa passagem é que quando as pessoas, imagina você lá vendo aquela cena toda, olhando, nossa, vai matar um cara, hein? Esse cara falava que ele era bonzinho, mas se está indo para a cruz, deve ser que ele prontou alguma coisa, deve ser que ele não é esse cara todo que as pessoas estão dizendo. E você olha e fala: mas peraí, se a força política, a religiosa e a sociedade está condenando esse cara, certamente ele é culpado. Com certeza.
certeza. Com certeza é possível que esse tanto de gente está equivocado a respeito desse cara. Só que o curioso é que estava havendo uma condenação humana, certo? No olhar de todo mundo ali. Só que no olhar de Deus, o que estava passando era uma condenação divina. Porque quem estava executando o seu próprio filho, segundo Isaías, era Deus. Por que eu estou me referindo a isso? Porque quando você prega o evangelho, meu irmão, o que vai acontecer é a mesma coisa. Algumas pessoas vão olhar para a cruz, para a condenação e falar, nossa, não, mas eu não estava lá, não sei quem é, e nem me interessa por que esse cara morreu. E outros vão falar assim, nossa, ele morreu no meu lugar? Como assim? Sabe por quê? Sabe quem entendeu isso, meus irmãos? Barrabás. Barrabás entendeu que era mortificado. Porque Barrabás estava pronto para ser crucificado, de repente bateu na cela. Vamos sair. Imagina Barrabás, chegou minha hora. Não, mas chegou a sua hora de ser liberto. Como assim? É porque para você ser liberto, alguém tem que morrer. Ah, mas quem que é esse cara? É o tal de Jesus. Imagina Barrabás sendo libertado na hora. Então, ele sim era um assassino. Ele sim era uma pessoa assim, sem escrúpulos. E de repente Barrabás olha e fala, esse idiota vai morrer no meu lugar? E Barrabás, que estava com a sentença pronta, condenação, só faltava execução, recebeu liberdade. Mas para receber liberdade, alguém tinha que morrer. Por isso, meu irmão, Barrabás é eu e você. Por isso que aquilo tudo que estava acontecendo ali, ó, só pode ser entendido por meio de revelação. Tentar entender aquilo com aspectos humanos, você nunca vai entender. Por isso, meus irmãos, a cruz é tão importante no contexto. Porque a cruz foi a que revelou isso para nós. Porque, meus irmãos, se não existisse cruz, certamente nós jamais conheceríamos a cruz. Se a cruz não tivesse sido posta, eu e você seguiríamos condenados para o resto de nossas vidas. Não existe outra forma. Quinto, a cruz ensina que nos nutriremos dela por toda eternidade. Há um texto em João, capítulo 20 e 27, que a maioria de vocês conhecem. Foi um texto onde Tomé, desconfiado de quem era Jesus, depois da ressurreição, fala assim, mas será que é o Senhor mesmo? E Jesus fala para ele assim, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Por que eu estou fazendo referência a esse texto? Porque para muitos, quando Jesus ressuscita com todas as marcas do corpo, algo deu errado na ressurreição. Algumas pessoas falam, peraí, já que ressuscitou, por que não fez novo? Por que Deus não foi lá e botou sei lá, tampasse aquilo? Para que fazer tanta menção àquilo, se aquilo que aconteceu foi tão horrível? Segundo as Escrituras, a Bíblia diz que tudo que Deus faz, presta atenção, tudo que Deus faz é perfeito e é eterno. Como a morte de Cristo foi executada pelo seu próprio Pai, aquilo que foi feito no seu corpo tinha que ser perfeito e tinha que ser eterno. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Sabe por que eu creio que Jesus permaneceu com as marcas? Para que quando eu e você estivéssemos na eternidade, e a gente olhar para aquele cordeiro que foi imolado, você não se esquecer que foi a cruz que te permitiu parar. Porque pode ser que você chegou no céu e você vai esquecer do óbvio. Pode ser que você chegar no céu e fale assim, nem sei mais que eu estou aqui, porque, vamos falar a verdade, eternidade. Se com um ano você já esqueceu, imagina uma eternidade. E Deus quis garantir que você e eu nunca viéssemos nos esquecer o que aconteceu na cruz do Calvário. Porque não tem outra explicação pela qual Jesus ressuscita com marcas. Porque eu e você, segundo as Escrituras, ressuscitaremos um corpo de glória e um corpo perfeito. Como o de Cristo. Uma vez me perguntaram, e Paulo que teve a cabeça decapitada? Vai entrar para o céu de mula sem cabeça? Não, irmão, não vai acontecer isso.
Deus vai ressuscitar ele com um corpo de glória, com um pescoço, com tudo. Porque não foi Paulo que morreu na cruz por mim. Quem morreu por mim na cruz foi Cristo. A Ele importa. A Ele é todo louvor. Portanto, o Adriano cantou um cântico aqui, e é importante. Como é que é, Adriano? Eu nasci para te adorar. Como é que é a canção? Para te adorar foi porque eu nasci. Deixa eu te falar uma coisa. É para adorar a Deus que Deus preparou a eternidade. Se você não consegue adorar a Deus aqui, quem garante que você vai adorar a Deus na eternidade? Por isso você tem que rever os seus conceitos. Por isso que eu creio, de forma particular, que os murmuradores e os reclamões não vão entrar no céu. Por quê? Se você reclama aqui, chegando no céu, você vai reclamar do céu, e Deus não vai cometer esse erro. Deus vai garantir que você não reclama do céu. Por isso os desafios foram dados para nós aqui. Para quando você chegar no céu, você falar, rapaz do céu, isso aqui é o que eu quero viver para sempre. Pois é eterno, né, irmãos? Tá bom, meus irmãos? Então, quinto ponto, a cruz me ensina que nós nutriremos disso para sempre. Porque isso vai ficar marcado na nossa memória por toda a eternidade. Você vai chegar, você vai conversar com Jesus, você vai olhar para as mãos, para as marcas que Tomé colocou a mão, e vai falar, nossa, realmente, houve uma cruz. Aquilo não era conversa fiada. Imagina, do que nós vamos falar do céu? Do que nós vamos falar das nossas proezas aqui na terra? Fala das nossas virtudes? Fala do nosso currículo? Paulo já entendeu isso aqui em terra. Por isso que ele falou, tá vendo isso daqui? Não serve de nada. O que me importa é pregar Cristo e Deus crucificado. Poder de Deus, sabedoria de Deus. O nosso poder, a nossa sabedoria, o intelecto, está no Cristo crucificado. Mas sabe, eu e você temos um problema. E é isso que nós temos que tratar. Nós queremos sempre fugir do que é óbvio. Porque a gente acha que falar bonito para alguém, ou de uma maneira eloquente, vai fazer com que a pessoa se converta. Ou que a pessoa conheça Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus deixasse nas suas mãos a capacidade de fazer alguém se converter, eu te garanto que você condenaria mais pessoas do que salvaria. Porque isso faz parte do nosso instinto, a maldade do ser humano. Portanto, fique tranquilo, Deus não colocou isso nas suas mãos. A única coisa que Deus falou, não se vergonhe do Evangelho. Pregue o Evangelho. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu vou te falar muito sério. Aquele povo, dentro daquela casa, atemorizado pelo que aconteceu na cruz, estavam todos envergonhados pelo que aconteceu na cruz, eu te garanto que você não é diferente desse povo. O fato de você estar no seu trabalho e nunca ter aberto a sua boca para falar do Evangelho, prova que você se vergonha do Evangelho. Ah, mas porque Deus não me falou para falar. Não, já falou lá em Mateus 28. Você só não fala porque você não quer. Por quê? Porque você precisa manter sua aparência. Por isso que o óbvio não funciona. Porque como você quer manter a aparência e o óbvio não traz aparência, nós não pregamos o Evangelho. É simples, né? Faz uma conta. No último mês, quantas vezes você pregou o Evangelho? Quantas vezes? Para quantas pessoas? Quantas pessoas passaram pela sua vida? Aliás, meus irmãos, talvez esse é o motivo que a gente não é perseguido hoje em dia. Quem não prega o Evangelho. Nós vamos falar das únicas realidades que existem, de luz e trevas, que você está condenado, que é o que a Bíblia diz. Você está sobre a ira de Deus. Se você não crê no Filho, não tem a vida. Se você não tem a vida, você está, a ira de Deus permanece sobre você. João 3,36. Meus irmãos, se nós entendêssemos isso desesperadamente, a nossa forma de pensar mudaria. Porque você ainda está querendo preservar alguma coisa. Porque o instinto humano é preservar a vida. E como você quer preservar a vida, você não prega o Evangelho. Simples. As pessoas do seu convívio sabem quem você é, sabem no que você acredita. Olha, só sabe ser evangélico. Porque eu vou te falar uma coisa: ser evangélico hoje dá até emprego. Então, você falar que é evangélico não funciona nada. Não vale de nada a frente do Evangelho. Aliás, nós temos entendido que o Evangelho é totalmente contrário à mensagem que a igreja evangélica tem trazido. Por quê? Porque eles não pregam o óbvio. Eles pregam qualquer coisa superior ao óbvio, menos o óbvio. Porque o óbvio traz consequências. E ninguém quer ter consequência ruim. Ninguém quer ter a cabeça cortada. Ou quer? Ninguém quer ser chicoteado em praça pública. Ou quer?
Temos que pensar nisso, meus irmãos. 6. A cruz demonstra de maneira inigualável a nossa incapacidade diante de Deus. Ou seja, todo legalista, aquele que quer acrescentar algo na obra de Cristo, ele de alguma maneira está dizendo que ele não conhece a mensagem da cruz. Romanos capítulo 3, verso 27 e 28. Paulo escreveu: onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obra, sem as obras da lei. João 6, 28. Perguntaram-lhe, pois, para Jesus: que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele em quem Deus enviou. Mas eu me perguntei o que eu tenho que fazer. Jesus falou: exato, o que você tem que fazer é crer. Ah, mas crer não é o mesmo que fazer. Exato, porque nada que você faça pode mudar essa situação. Por isso que quando você prega o Evangelho do Cristo crucificado, e você fala para a pessoa que ela tem que fazer algo a mais, você é legalista. A cruz é a única mensagem que fala assim: minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, não tem para onde você correu. Essa mensagem é a única que diz que diante de Deus, você não vale absolutamente nada. Sua capacidade, seu intelecto, seu dinheiro, a influência que você pode ter nesse mundo, nada pode garantir a sua salvação, a não ser a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso a cruz deveria ser para nós uma amostra evidente de que eu e você não temos nada para oferecer para Deus. A nossa incapacidade diante da cruz é tão grande, que no Antigo Testamento, como figura, Deus matava um animal. Eu tenho para mim que ele não matava uma pessoa, que até um animal valia mais que um ser humano. Sabe por quê? Porque se mesmo assim você morresse executado para agradar ou satisfazer a ira de Deus, sabe o que Deus ia dizer? É justo. A alma que pecar, certamente morrerá. Irmãos, por isso que a cruz é tão poderosa, porque nem a sua morte poderia resolver o problema. Jesus não só morreu no seu lugar na cruz. E você fala: ah, tá, graças a Deus não foi eu, porque se fosse eu, como é que eu ia viver? Irmão, nem se você morresse ia resolver o problema. Porque você morrendo é justo. Porque o que peca, ela morreu. É o que a Bíblia diz. Por isso, não se esqueçam disso. A cruz demonstra a nossa incapacidade frente a Deus. Por isso que esse papo legalista não pode existir no nosso meio. Ah, o fulano não está vindo à igreja. Irmão, ninguém vai ser salvo por vir à igreja, não. Ninguém vai ser salvo por quantidade de coisas boas que vai fazer. Quer ver um exemplo? Quem é que acha que alguém que adulterou contra a sua esposa vai para o inferno? Quem é que acha? Alguém que adulterou contra a sua esposa vai para o inferno. Quem é que acha? E quem é que acha que quem não adulterou contra a sua esposa vai para o céu? Ninguém. Bom, vocês estão craque. Vocês estão craque. Sabe por quê, meus irmãos? Eu compartilhei numa igreja um dia e fiz isso. A igreja inteira, não. Quem adulterar vai para o inferno. Aí eu falei: e quem não adulterar vai para o céu? Então, quem não adulterar vai para o céu. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém vai para o céu pelas quantidades de coisa certa que fez. O fato da pessoa que pensa assim, ela nega o sacrifício da cruz. Porque nós temos que o Evangelho é tão poderoso que ele não só transforma você, como ele justifica você diante de Deus. Ele faz de você semelhante a Cristo. É o que o texto de 2 Coríntios 5:21 disse. Cristo teve que se tornar Silas, para o Silas se tornar Cristo. Foi isso que o texto diz. E não tem outra explicação. Essa é a justiça imputada.
Deus imputando sobre a Estefania a justiça dele. E imputando sobre Cristo a vida da Estefania. E somente assim ele poderia se relacionar com a Estefania. Não tinha outra forma. Portanto, sexto ponto, a cruz demonstrando a nossa incapacidade. Sétimo ponto, e aqui é um ponto interessante. A cruz é a certeza absoluta de que Jesus irá voltar. Eu não tinha parado para pensar dessa forma. Mas olha só. Por que eu creio que Jesus irá voltar mediante a cruz? Pelo seguinte. Pensem comigo. Jesus passou durante 3 anos e meio no seu ministério, dizendo que ele seria morto e que ele ressuscitaria ao 3º dia. Quantos acreditaram nele? Quantos? Hã? Ninguém. Os mais chegados, inclusive, traçaram um plano de fuga. Lembra de Pedro? Porque como assim, Jesus? Você é meu Deus, você é meu Senhor. Como assim você vai morrer na cruz? Até plano de fuga eles traçaram. Já está tudo mapeado para onde vai correr, Jesus. E Jesus falou: pela reda de mim, Satanás. Olha só, um cara que tinha acabado de ser chamado, tinha a revelação de Deus, porque versículos antes, Pedro fala que ele era o Filho de Deus vivo, e ele fala: não foi carne e sangue que revelou isso, mas foi meu Pai que estava no céu. E o mesmo Pedro, minutos depois, vem e fala: não, para essa conversa, não se entregue, Jesus, não faça isso com você, Jesus. O que as pessoas vão pensar, você se entregar assim? Você pode fugir. E Jesus fala assim: arreda de mim, Satanás, porque para esse dia eu vim. E qual era o dia, meus irmãos? Qual era o dia? Da morte de Jesus. Era o dia da sua vinda. Ele nasceu por esse propósito. Jesus não nasceu pelo propósito de fazer o povo feliz, de multiplicar pães e peixes, de curar um monte de enfermo. Esse não foi o propósito da vida de Jesus. Tanto que todos esses milagres feitos por Jesus tinham um só propósito. Qual? Glorificar a Deus. Pensa, o propósito de Jesus não era encher barriga, era glorificar a Deus. E eu te pergunto, você prega o evangelho para quê, meu irmão? Para que você deveria pregar essa mensagem, meu irmão? Tem muita gente que acha que é para converter todo mundo. E eu já vou te adiantando, não cai nessa bobeira. Porque a grande maioria possível que você vai pregar não vai se converter. Então para que eu devo pregar o evangelho? Primeiro, porque Deus mandou. Simples, não tem mais. Segundo, para a glória de Deus. Terceiro, para que todos se tornem desculpados de Deus. Porque se você não prega o evangelho, você é um desobediente. Ah não, mas sabe o que é? Eu não tenho assim a qualidade que o Pedro tem para entrar nas conversas. O Pedro é um cara que de repente já está falando de Jesus e eu não tenho essa habilidade. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é desculpa. E vou te falar mais. Se você não pregar o evangelho, isso não vai comprometer a sua salvação. Eu não creio que Deus ia falar: ó, você está salvo, mas se você não pregar, vai para o inferno. Eu creio nisso. Então eu vou te falar uma coisa, você vai perder um dos maiores privilégios que um homem pode ter. Sabe por quê, meu irmão? Eu descobri uma coisa. Sabe qual a única coisa que você não vai fazer no céu? Chuta. Pregar o evangelho. Porque lá todo mundo é convertido. Por isso, meu irmão, amanhã, pense nisso. Rapaz, peraí, tem uma coisa que eu posso fazer, tem um privilégio que eu posso fazer nesse mundo que eu não vou fazer no céu. Porque lá você vai cantar, adorar, você vai abraçar, vai beijar, vai ter uma nova mesa lá, Jesus falou que vai ter uma ceia, vai ter tudo que a gente faz aqui. E nós estamos tudo ensaiando, né? Para chegar no céu fazer tudo bonitinho. O Adriano fala: vamos lá, a galera já está sabendo. Mas pregar o evangelho é uma coisa que você não fará no céu. Imagina você chegar: eu quero falar de Jesus. Pô, rapaz, está perdendo seu tempo. Todo mundo aqui conhece. Mas, gente, é verdade. É verdade. Mas é verdade. Portanto, por que eu fiz a menção que a cruz é a garantia de que Jesus vai voltar? Porque eu vou te falar uma coisa. Se teve um cara que falou uma coisa e cumpriu, foi Jesus. Porque se não houvesse cruz, Jesus seria o maior farsante da história.
Porque ele passou todo o seu ministério dizendo que morreria na cruz. Que ele seria crucificado. Talvez não dessa forma, eu vou ser crucificado, mas ele fala que seria entregue. Todo o seu ministério. Então eu vou te falar uma coisa. O mesmo que disse que morreria na cruz e morreu, e o mesmo que disse que ressuscitaria, ressuscitou, ele disse que vai voltar. Portanto, a cruz é a garantia de que ele vai voltar. E por que eu estou fazendo essa menção e isso é tão importante? Porque pode ser, meu irmão, que eu e você ainda estamos vivendo uma forma como se Jesus não fosse voltar. Pensa no caso da pessoa que eu mencionei para vocês que estava no hospital morrendo, lá no início. A pessoa, o médico chegou e falou assim, olha, ô Pedro da frente. Seguinte, Pedro, eu como médico, sou formado em Harvard, não sei o que, não sei o que. E eu estou te falando, você tem uma semana de vida. Pedro, já passou 4 dias, faltam 3 dias para você morrer. Pedro, falta 1 dia. Como seria a vida do Pedro sabendo disso? Pensa, Pedro. Hoje é o seu último dia na Terra, o que você faria? Sei lá, todos vão ficar de loteria. E todo dia como se fosse o último da minha vida. Então, fala para nós qual seria a sua vontade. Nos dias de hoje seria agradecendo por tudo e esperando a minha hora. Mas se fosse um tempo atrás, eu queria ir mais bom dia. Sim, mas Vai morrer mesmo? Pessoal, olha só. Olha só. Você sabe por quê? Você sabe por que Paulo, Pedro, João, os apóstolos pregavam a mensagem do Cristo crucificado? Porque eles não sabiam o dia de amanhã. Porque segundo a história cristã, entre a conversão e a morte de um cristão, no primeiro século, passavam-se 7 anos. Era a média entre converter e morrer assassinado. Imagina, porque a gente mexer com esse negócio não é um negócio tão legal, humanamente falando. O problema é que nós temos o Evangelho hoje para satisfazer as nossas necessidades, as nossas demandas, as nossas preocupações, e não as preocupações de Deus, e não as intenções de Deus, e não o propósito de Deus. Porque a gente ainda insiste em viver uma vida como se tivesse muitos amanhãs. É muito simples. Tem gente que se preocupa mais de ir na academia do que na igreja. O fato é que eu estou falando, não é ser legalista, dizer que quem vai para a academia vai para o inferno e quem vai para a igreja vai para o céu. Mas o fato do cara querer ir para a academia e não ir para a igreja demonstra que ele creu. Demonstra que não. Por quê? Não, porque a academia tem que cuidar do corpo, né? Porque o corpo é o templo, e o templo tem que ser cuidado, porque é aquele que profanar o templo do Senhor. O cara ainda arruma um argumento para ir na academia. Agora, tem problema? É pecado ir para a academia? Não, não é pecado. Da mesma maneira, nem tudo que é errado é pecado. Quer ver um exemplo? Escrever casa com Z, é pecado? É errado? É pecado? Não é pecado. Vou explicar, nem tudo. Nossa. Não, mas é errado. Não é pecado? Não é pecado. Agora, quer ver outra coisa, Pedro? Pagar uma pessoa de maneira honesta pelo seu trabalho é errado? É certo? Então pagar uma prostituta que entregou lá, o seu corpo fez certinho, é errado? É errado. Ah, tá vendo? Por isso que eu estou falando, nem tudo que é errado é pecado. Então, o que eu quero mencionar para vocês, o fato de você priorizar outras coisas a não ser o Evangelho de Cristo, é pecado. Não, é que eu quis dizer, não é errado pagar, mas é pecado, entendeu? É isso. Ficou claro? Por isso que eu estou falando. E nem tudo que é certo, também pode ser assim, pecado. Tem coisa que a gente está certo, está pecando. Fazer um escândalo. Você está filmando, né? Não, essa parte é edição fácil. Não, mas é sério, olha só, vamos lá. Eu estou fazendo essa menção para a gente não cair no legalismo. Ainda bem que todo mundo aqui é convertido, né, Thiago? Se tivesse alguns novatos aí, a partir de hoje eu não pago. Já não pago. E eu crucificar você aqui, ó. Não, o Neymar, né? O Neymar vai falar, rapaz, cara. Ei, volta! Volta! Não se distraia. Mas olha só, eu fiz essa menção porque é o seguinte, de fato, nós vivemos uma vida como se a gente já estivesse vivendo a eternidade. E a eternidade ainda não é a nossa vida. Nós temos alguns desafios a serem vencidos nessa vida. Alguns ainda têm desafio de casar,
outros ainda têm desafio de estudar, outros têm desafio de cura, de doença e vários outros desafios. Quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, ele fala: porque eu combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a fé. Irmão, pode ser que você ainda está completando a carreira, pode ser que você ainda está no meio da carreira. Portanto, quando eu mencionei no ponto 7 que a cruz é a certeza de Cristo irá voltar, é para que você entenda que você não deve viver a sua vida de qualquer forma. Você tem que entender que Jesus pode voltar para você hoje. Se você morrer hoje, Ele voltou para você hoje. Mas se você viver 80 anos, Ele vier com 80 anos de idade, Ele vai vir com 80 anos de idade. Mas nós não podemos viver a vida como se ela fosse só nesse mundo. Por isso Paulo escreveu: se aquele que pensa que a sua vida se resume apenas a essa vida, é o mais miserável das pessoas. Nós temos que viver para a eternidade. Nós somos cidadãos eternos. E viver para a eternidade é viver os princípios de Deus hoje e não amanhã. Portanto, pregar o Evangelho, como eu falei anteriormente, não é uma opção para nós. Se você não prega, você está desobedecendo uma ordem direta de Deus. Simples. Agora, qual é o Evangelho? O que nós estamos mencionando, que é fundamentado no Cristo e esse crucificado. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Ah, vai dar escândalo? Vai. O povo vai ficar bravo? Vai. O povo vai maltratar? Vai. Vai perder o emprego? Vai. Vai perder o pescoço? vai. Essa foi a maneira de viver nos 3 primeiros séculos de todos os cristãos. O problema é que eles foram deixando o óbvio de lado e foram modernizando a mensagem para ser antropocêntrica, para agradar o que está ouvindo. Não, eu vou falar de um outro jeitinho. Vamos falar mesmo. Não, Thiago, eu tenho visto alguns irmãos aí que eu tenho compartilhado. Não, mas a gente prega a mesma coisa. Eu falei, cara, não é possível que a gente está pregando a mesma coisa. Porque essa mensagem não enche uma igreja com 10 mil pessoas. Não entra na minha cabeça. Não, mas pode sim. Eu falei, quando? Não, lá em João capítulo 6, quantas pessoas chegaram até o pé de Jesus? Eu falei assim, o importante não é entender quantas pessoas chegaram. O importante é entender quantas pessoas permaneceram no final. Porque no próprio capítulo, até os discípulos queriam abandonar ele. No próprio capítulo 6 de João. Portanto, a vida cristã é interessante. Porque ela não importa muito como é que você chega. Como é que você chega não é importante. O que importa é como é que você termina. Portanto, se preocupe com isso. A cruz é a certeza de que Cristo vai voltar. Porque Ele prometeu que vai fazer isso. E tem gente que está se esquecendo disso. 8. A cruz é o sinal de que não precisamos realizar coisa alguma. Não precisamos fazer mais nada. Ah, você está falando então que é nadismo? Não, não é nadismo. Porque as pessoas confundem perseverar, permanecer com fazer algo. E esse é um problema na cabeça de religiosos. Para o religioso, ele precisa estar ocupado fazendo coisas para achar que tem uma relação com Deus. Ele associa fazer coisas com relacionar com Deus. Ao passo que o Evangelho nos desafia a permanecermos no Evangelho, a prevalecer no Evangelho, e não fazer algo, que foi o texto que eu li lá de João capítulo 6. O que devemos fazer para fazer as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. E o texto de Hebreus capítulo 4, verso 1 explica isso. Hebreus 4, 1. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos que não haja algum de vós que pareça ter falhado. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Essas palavras obras, que está lá em Hebreus capítulo 4, que Deus está dizendo, é como as obras que os judeus praticavam no Antigo Testamento, relacionadas ao templo, o sacrifício uma vez ao ano, todos os rituais, as festas, essas obras que eram feitas, eram todas figuras que apontavam para o sacrifício de Cristo. Portanto, no texto de Hebreus está escrito que temamos que haja entre nós alguém que ainda que está falhando. De que maneira? Que não entrou no descanso de Deus. Porque entrar no descanso de Deus é descansar das suas obras, como Deus das suas. E esse texto faz conexão, sabe onde? Gênesis capítulo 2, quando que fala que Deus, ao fazer todas as coisas, descansou.
O problema é que tem muita gente ainda, no sentido religioso, que insiste em fazer tantas coisas e tem a sensação que se fui na igreja, estou bem com Deus. Não fui na igreja, estou mal com Deus. Fiz isso, estou bem com Deus. Não fiz isso, estou mal com Deus. O passo que você não entendeu o porquê devemos estar nesse ambiente. O privilégio de estar nesse ambiente. Nós não estamos aqui para receber algo de Deus, porque nós já recebemos tudo que Deus podemos dar. Nós estamos aqui porque Deus já nos deu tudo que nós precisamos para viver nessa vida. Filipenses 2, 12 e 13 faz menção a isso. Quando fala assim, né? Vamos ler lá, Filipenses 2. Filipenses 2, 12 e 13. De sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Anote isso, responsabilidade humana. Versículo 13. Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Versículo 13. Soberania de Deus. Em todo o Evangelho, nós vamos encontrar a responsabilidade humana e a soberania de Deus juntas. Filipenses 2, 12 e 13, Michel. Filipenses 2. Beleza, olha só. Esse texto é o desafio dos calvinistas e dos arminianos. Por que eu estou fazendo menção a essas duas figuras? Porque o calvinista, quando lê o texto, ele fala no versículo 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí o arminiano fala assim: está vendo? Vendo? Eu é quem faço, eu é quem progrido, eu é quem avanço. Aí o calvinista leu 13: porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer quanto efetuar. Aí o arminiano fala: está vendo? É Deus quem faz tudo, em todos. Sabe qual é o problema, irmão? Que os dois estão certos e os dois estão errados. Só isso o problema. Porque é o seguinte, meus irmãos, hoje eu tenho uma pergunta. Se no seu coração você não deseja estar com seus irmãos, se no seu coração você não deseja pregar o Evangelho, se no seu coração você não deseja ter comunhão com o Senhor, qual é o seu problema? Diante dos dois versículos que a gente falou. Hã? Sim, a pergunta é: que vem primeiro, Iago? A responsabilidade minha ou o querer e a vontade de Deus? Sabe o que a gente tem dito, Iago? Que os irmãos, quando não querem estar na igreja, não querem conviver juntos, não querem pregar o Evangelho, pode ser que Deus nem vai levantar mais. Porque se é fato que Deus opera em mim, tanto querer quanto efetuar, eu devia estar dizendo: o fato de querer estar aqui é algo que Deus provocou em mim. E o fato de não querer estar aqui? Por isso, meus irmãos, quando João capítulo 15, que vai falar da videira, eu sou a videira verdadeira e vós somos os ramos, é um texto extremamente importante, porque ela vai dizer que existem alguns ramos que foram separados para ser jogado e queimado. Aí o cara, tem gente que pensa assim: não, você está separado, mas você pode voltar, ou alguma coisa assim. Às vezes você tem que voltar a dar bons frutos para ver se é enxertado na videira. É um legalista quem pensa assim. Você é tirado da videira porque você já não está na videira. E ninguém sai da videira assim: ah, que sabe uma coisa? Estou fora. Meus irmãos, por isso que a Bíblia diz: muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Por isso que a gente garante que salvação não é a mesma coisa que entrar no céu. A gente tem tido isso com muita responsabilidade. Alguns vão dizer: não, todo salvo entra no céu. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Que a salvação é garantia de vida eterna. Que a salvação é garantia de estar eternamente, está tudo certo. Como a Yara mencionou, há muitos irmãos que deixaram de ter responsabilidade na caminhada. A pergunta é: por quê? Se é Deus que efetua em nós, tanto querer quanto efetuar. Vamos voltar lá para a gente encerrar. 9. A cruz
é a única mensagem que não faz acepção de pessoas. Pode unir povos de todas as tribos, línguas e nações, ricos e pobres, negros ou brancos, anciãos e até crianças. A única mensagem no planeta Terra que é capaz de unir todo esse tipo de pessoas diferentes, em regiões diferentes, em mundos diferentes, é a mensagem do Cristo crucificado. Não existe outra mensagem. Olha só, ela pode reunir, nesse lugar aqui, por exemplo, tem pessoas intelectualmente superiores a outras. Tem aqui nesse lugar pessoas financeiramente ou economicamente superiores às outras. Tem pessoas aqui que são de nações diferentes, como a Michele, por exemplo, de outro país. Tem pessoas aqui que são mais jovens, tem pessoas aqui que são mais velhas. Tem o Mateus, a Alice, tem o seu Pedro, tem a Michele, a dona Elza, tem o Pedrinho, tem pessoas que tem a dona Eva, todas pessoas distintas. O seu Pedro aprendeu, foi criado na roça, o Pedro foi criado na cidade. Como que uma mensagem pode juntar pessoas tão diferentes? Não existe mensagem que pode fazer isso, a não ser a do Cristo crucificado. Por isso, que quando a gente chega no trabalho, em qualquer lugar que seja, onde a gente está inserido, não tem outra coisa para você falar. Você pode chegar na academia lá onde a Ju malha, querer falar sobre princípios familiares. Tem família lá, a mensagem não vai servir para esse povo. Ou, nossa, eu vim aqui te falar do amor. Mas o cara fala, pai, eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos. Não serve para mim essa mensagem, eu já amo. Mas a mensagem da cruz, do Cristo crucificado, é a única que pode destruir todos os sofismas ensinados no mundo. Não existe outra mensagem capaz de fazer isso. Talvez foi por isso que todos os primeiros cristãos que pregavam a mensagem da sã doutrina foram mortos, assassinados. Porque eu fico imaginando a Igreja Universal, que fala de prosperidade, chega na Suíça e prega o Evangelho, segundo eles creem. Nós vemos aqui porque Deus pode prosperar. Eu falo, não, Deus já chegou aqui então, porque já é tudo próspero. Vou chegar na Alemanha e falar sobre saúde. Não, aqui todo mundo tem garantia de saúde, vida plena aqui, ó. Todo mundo perfeitamente saudável. Ou relacionamento, eu vim aqui para falar que Jesus vai trazer a mulher de volta, os maridos de volta. Fala, pai, ninguém aqui quer saber desse papo não. Aqui todo mundo é poligamia, nós está na Arábia, aqui na Arábia todo mundo quer ter 5 mulheres, 6 mulheres, então isso aí não serve. Por isso que a mensagem do Cristo crucificado é a única que entra em qualquer cultura, em qualquer tribo, em qualquer nação e consegue fazer uma mudança radical na vida de um ser humano. Portanto, meus irmãos, Gálatas, capítulo 6, verso 14, Paulo escreveu: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Por isso, meus irmãos, não existe outra forma de nos gloriar a não ser na cruz de Cristo. E Jesus, depois que Jesus ressuscitou e foi levado aos céus, esse mesmo Jesus teve um encontro com Paulo. E uma das coisas que esse Cristo que ressuscitou e encontrou com Paulo no caminho para Damasco, que foi bem depois da glorificação de Jesus, esse mesmo Jesus se encontrou com Paulo outras vezes. E quando Jesus foi falar com Paulo, eu creio que Jesus deu as instruções mais importantes que Paulo poderia receber. E naquele momento, a instrução que Paulo tinha recebido foi a instrução da ceia do Senhor. E o que significava a ceia. Por isso que em João 1 Coríntios 11, 23, ele fala assim, porque eu recebi do próprio Jesus, do próprio Senhor. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Tiago que me disseram. Eu recebi do Senhor, como também vos entreguei. E ele vai contar que na noite que Jesus foi traído. E aí ele vai falar o seguinte, no verso 26, Jesus ensina a Paulo: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estará anunciando a minha morte até que
que eu venha. Irmãos, toda a nossa anunciação está baseada na cruz de Cristo. O momento mais íntimo da igreja não é para anunciar a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa comunhão. É para anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Há um texto, se eu conseguir encontrá-lo, deixa eu ver se eu consigo encontrar, que me veio à mente agora. Achei. 2 Coríntios 4:10. Trazendo sempre no corpo, no nosso corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Não há vida sem morte. Por isso que, quando você olha para uma pessoa que está morta, perdida, na única realidade que existe, as duas únicas, que é luz e trevas, a única forma dessa pessoa receber vida é com a mensagem do Cristo crucificado. Por isso que eu e você, segundo o texto de 2 Coríntios 4:10, temos que levar nos nossos corpos o morrer de Jesus, para que também a vida seja manifesta. Como Paulo mencionou um dia, aqui conosco, para uma semente virar uma árvore, ela tem que morrer. Por isso que fala que Jesus é a semente que caiu na terra. Por isso, meus irmãos, lembramos desde o início da nossa meditação, Paulo, ao dar as últimas instruções a Timóteo, ele não se preocupou em falar outras coisas, a não ser a sã doutrina. A doutrina principal, a doutrina que importa. E ele estava dando eram os últimos momentos de Paulo. Talvez Paulo foi decapitado naquele mês. E as últimas instruções foram: guarde a sã doutrina. É como se ele falasse assim: ô Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, vai vir tempos difíceis. O povo vai querer pagar os pregadores por vir. O amor vai esfriar de quase todo o coração. Mas olha, uma coisa eu te garanto: guarda a palavra, guarda como um tesouro. Defenda esse evangelho, morra por essa mensagem. Porque vai vir gente, vai chegar gente, vai embora gente. O povo vai criticar, o povo vai querer bater, o povo vai querer matar. Inclusive, as algemas que eu estou recebendo, Paulo dizendo, são por causa dessa mensagem. E eu não me envergonho do evangelho. E por que você acha que Paulo dizia isso, gente? Porque que devia ter irmãos envergonhados dessa mensagem, estava escrito. Romanos ele vai falar: porque eu não me envergonho do evangelho. Em Gálatas ele fala: porque eu não me envergonho do evangelho. Em Filipenses ele fala: porque eu não me envergonho do evangelho. Por que será que ele está falando tantas vezes isso? E eu te pergunto, meu irmão, você tem se envergonhado do evangelho? Qual é a garantia que você pode dar para você mesmo que você não está envergonhado do evangelho? Seus amigos desse mundo são mais importantes que o evangelho? Sua família, seus colegas de trabalho, são mais importantes que o evangelho para você? E sabe, meus irmãos, eu acredito, na minha limitação, que de alguma maneira, Jesus escreveu um texto para nos lembrar disso. E ele disse: aquele que me negar na presença dos homens, eu o negarei na presença do meu Pai. Mas aquele que não se envergonhar de mim na presença dos homens, eu também lembrarei dele na presença do meu Pai. Jesus está falando isso para a igreja, não para o mundo. Por isso que Paulo reforça: eu não me envergonho do evangelho. Amém, meus irmãos? Lembremos do óbvio. Óbvio. Na sua vida cotidiana. Olha quantas vezes você esqueceu do óbvio. Quando você fala para o seu filho: escova o dente, toma banho, é óbvio, não é? Olha para você também. Na sua relação com o Senhor, o óbvio pode ser que já passou há muito tempo. Portanto, quando uma pessoa vier pregar o evangelho aqui no nosso meio e for falar da cruz de Cristo, você tem que agradecer a Deus: Deus, obrigado. Porque o ser humano tem um problema de HD de memória. A memória do ser humano é frágil. A memória do ser humano é fraca e é corrupta. Ela tende sempre a esquecer do que é mais importante. Mas Paulo não permitiu que Timóteo esquecesse.
E assim como Paulo lembrou Timóteo, nós queremos lembrar vocês também. Não se esqueça do mais óbvio. A cruz é de fato para nós a nossa única garantia de vida eterna. Ela realmente fala a verdade para nós, que você não tem garantia, você não vale nada. Ela fala para você que você não tem meios de ascender a Deus a não ser por ela. E as pessoas que estão à nossa volta precisam saber disso também. De alguma maneira ou de outra, o Evangelho tem que ser pregado. Amém?